Muito boa tarde para você que está nos acompanhando ao vivo. Ao vivo não, né? O programa está ao vivo na Som Maior, mas essa entrevista está sendo gravada agora na quarta-feira, dia 1º de dezembro, são 2h15 da tarde, então pode ser que alguma informação passada aqui esteja desatualizada nesse um dia e meio até o programa que vai ser veiculado. Mais uma entrevista especial de sexta-feira, que você vai acompanhar na rádio e também acompanhar no canal da Som Maior do 48 no YouTube. E eu trouxe mais um personagem do mercado financeiro, mais um personagem de fora da Faria Lima, assim como eu já trouxe o Peter Linchado, por exemplo, que é lá do interior de Minas Gerais, e eu gosto de trazer porque o pessoal da Faria Lima fala bastante, e é bem conhecido, mas tem muito talento fora do centro comercial, do centro financeiro do Brasil. E é por esse ponto que eu vou começar o papo com o fundador e CEO da Catarina Capital, uma asset catarinense, sediada em Florianópolis. Tiago Lobão, muito boa tarde. Boa tarde, Arthur. Obrigado aí a oportunidade, o tempo de vocês, a atenção dos ouvintes. Aí vai ser um prazerzaço conversar um pouco, contar da gestora, contar um pouco dos investimentos em tecnologia que a gente coordena aqui, daqui de Floripa, mas para o Brasil inteiro, mas colocando um highlight aí em Floripa para muito além da Faria Lima, como você trouxe. Pois é, quando se fala do pessoal que trabalha no mercado financeiro, pode ser agente autônomo de investimento, escritório de investimento, assets, casas de análise, research, o pessoal meio que coloca tudo no mesmo grupo dos Faria Limers, mas tem muito fora da Faria Lima também. Então eu queria ouvir de ti primeiro essa questão geográfica, para depois a gente entrar na estratégia da Catarina. O que tem de dificuldade que essa distância geográfica causa, e o que tem de facilidade também olhar de um outro ângulo, não olhar do meio do furacão ali, o mercado brasileiro? Não, acho, a primeira pergunta é muito legal, cara. Eu, na verdade, eu me sinto bem à vontade para falar dela, porque eu já, mais de 10 anos, eu fui um Faria Limer também. Eu, na verdade, minha formação profissional, eu tinha, em parceria com algum sócio, uma gestora de venture capital, né, de investimentos em empresas inovadoras, que ficava na Faria Lima. Na Faria Lima com a Rebouças, ali, quase que o coração da Faria Lima mesmo, quase 10 anos. E continuo com muitos amigos lá. Muitos dos investidores da casa, hoje da Catarina Capital, são Faria Limers, estão ainda no eixo de São Paulo, mas que a gente tem muita coisa daqui, Santa Catarina, que é nosso coração, aqui nosso berço. O que tem de facilidade? Eu te diria que você tá fora da Faria Lima te permite ter foco, o que é muito difícil de você ter na Faria Lima. Faria Lima, você está no coração do mercado financeiro, numa efervescência enorme, um monte de oportunidade de produto financeiro, de negócios pintando a todo tempo, e é difícil você focar. Você olha de manhã algo de real estate, depois olha alguma coisa de investimento em ações, depois olha alguma coisa de renda fixa. O tempo todo está pipocando coisas diferentes na tua cabeça, seja o agente autônomo, seja o investidor, pessoa física, o investidor institucional, profissional. Toda hora está pipocando diferentes assuntos. Quando a gente vai para a Floripa, por exemplo, para o nosso mercado, você tem um foco muito claro em tecnologia. Né? A Floripa, eu brinco que até recentemente continua sendo uma cidade turística, ela nunca vai deixar de ser, mas nos últimos 10 anos o boom de tecnologia aqui na região, não só Floripa, mas Santa Catarina como um todo, Criciúma também, Joinville, outras regiões, Brusque, por exemplo, você tem cidades de diferentes tamanhos que estão focadas em tecnologia, com programadores aí per capita em nível completamente diferente do restante do Brasil. E o foco em tecnologia nos ajuda muito. Então, porque a nossa casa é uma casa de investimentos, mas que respira só tech, só olha a tech. E eu, de certa maneira, essa distância nos ajuda a manter a equipe muito focada no que é o nosso core, em tecnologia, e não se enviesar para uma ou outra tese, uma ou outra oportunidade de investimento que surge que não conversa com o nosso tema-chave. E a dificuldade, realmente, você tem uma dificuldade comercial natural no mercado financeiro, né? Mais fácil você, para fazer roadshow, para captar grana no mercado, é mais fácil você descer um elevador na Faria Lima e começar a rodar várias agendas em conjunto. No pré-pandemia isso era muito comum, né? Agora o mundo ficou muito mais online no ambiente corporativo, na época de Covid aí, mas realmente tem uma facilidade da proximidade comercial com quem é o teu investidor, com quem são as mesas de operações que estão ali na Faria Lima. Eu vou te dizer que a pandemia nos ajudou muito nisso, porque a pandemia trouxe uma cultura do online, do fechar negócio online, né? Que tem nos ajudado a fechar boas operações, boas captações, mesmo distante aqui do nosso, eu brinco, do nosso bunker aqui em Florianópolis, né? Porque a gente está dentro do Celta, que é um prédio de incubação, tem a Embraer, tem empresas de tecnologia diferentes e tem uma gestora de investimentos em tecnologia que está lá dentro, focada só em tecnologia e olhando esse mercado, se contactando pela Faria Lima pelo online e, lógico, com umas outras vindas
idas e vindas aí presenciais que são necessárias, né? Eu fui pesquisar sobre a Catarina, até porque, pelo que eu acabei de dizer, mesmo sendo de Santa Catarina, não tem tanta visibilidade, né? Não chega tão fácil ao nosso conhecimento quanto as grandes assets. Mas eu fiquei positivamente impressionado pela estrutura que tem o Newton, né? Que depois eu quero mais informações tuas sobre o Newton, que é o fundo de investimento da casa, mas tem outros braços de investimento também da parte de Venture Capital. Como é que vocês trabalham isso? Que no princípio parece algo separado, porque normalmente você vê investidores de Venture Capital, mais capital fechado, mais investimento anjo, investimento seed, ou uma gestora de fundos abertos, distribuídos e tal. São duas equipes diferentes, ou a mesma cabeça consegue pensar e estruturar estratégias para os dois braços? Como é que funciona aí dentro da Catarina? Não, super legal. A casa é focada em tecnologia, e o que a gente traz, um termo, vou trazer um anglicismo aqui, mas a gente chama de venture overall, nosso posicionamento. O que significa isso? A gente olha operações de tech e de venture capital ao longo de todos os estágios de maturidade, desde as operações iniciais das startups, e a gente tem um veículo de investimentos para isso chamado Primus, tá? É uma sequência de fundos tocada em conjunto com a C Ventures, que é o braço de corporate venture da Fundação CERT. A gente tem iniciativas de investimento para empresas late stage, que são empresas mais maduras de tecnologia, tá? Geralmente que estão na esteira de ter liquidez, de ir para um IPO, de ir para uma transação estratégica de maior porte. E a gente tem uma área de líquidos, da asset, vamos dizer assim, asset, mercado financeiro mais típico, que são os fundos de bolsa. No caso, o Newton Fund, que você bem comentou, é um fundo focado apenas em empresas de tecnologia, ações de empresas de tecnologia, listadas prioritariamente no exterior. A gente está falando de Nasdaq e de NYSE, tá? As bolsas americanas, as empresas de tech lá fora, com alguma exposição, cobertura para os ativos de tecnologia na B3, mas que não tão grande, tão significativa dentro do fundo. São equipes diferentes, tá? São cabeças diferentes, mas a minha responsabilidade como CEO é realmente gerar um cruzamento de expertises, porque tem muito ganha-ganha nessa troca de experiências aí, nesses diferentes instrumentos de investimento. É lógico que quando a gente está analisando as empresas mais maduras que estão listadas em bolsa, entender o que essas empresas querem comprar de novas tecnologias, nos ajuda muito a construir as teses lá de Venture Capital, ou seja, em quem que eu vou investir no começo da jornada, que um dia vai poder ser desinvestido, vendido e gerar uma baita rentabilidade para o meu investidor, porque eu sei o que as empresas grandes estão querendo comprar hoje. Da mesma maneira, se eu estou entendendo as empresas, startups no começo, eu estou muito mais próximo das fronteiras aí de desenvolvimento tecnológico, de modelo de negócio, ou seja, das inovações que estão pintando realmente no campo, e posso trazer para esse conhecimento para definir quais são as melhores ações de tecnologia que vão ter realmente maior resultado de rentabilidade, que vão crescer cada vez mais, porque estão no cerne aí da transformação dos negócios, da transformação do dia a dia das pessoas, que é o que a tecnologia faz, né? Então, as áreas têm sim um cruzamento de conhecimento muito interessante. Os sócios, lógico, são transversais, os sócios principais da casa, mas são equipes dedicadas para essas três estratégias. A estratégia mais seed stage, empresas menores, startups, empresas scale-ups com a tendência de liquidez mais a curto prazo, e o mercado aberto às empresas que já têm ações na bolsa. E qual dos braços que nasceu primeiro? E quanto tempo que tem a Catarina Capital? A Catarina, como negócio e com o branding Catarina, ela tem um pouquinho menos de 3 anos, tá? Mas a Asset, na verdade, ela nasceu de uma junção de profissionais. Do conjunto de profissionais que criou a Asset é a antiga equipe da C Ventures. A C Ventures é uma gestora já com seus mais de 10 anos de experiência em Venture Capital em Santa Catarina. Nasceu em Santa Catarina, tem vários investimentos aqui ao redor de Santa Catarina, sediada em Florianópolis, né, em parceria com a Fundação CERT. A C Ventures é o braço de investimentos da Fundação CERT, que é uma fundação de P&D das mais renomadas no Brasil, uma das pérolas aí que Santa Catarina produziu ao longo da sua jornada, né? A equipe de Venture Capital da antiga C Ventures, que continua como braço de Corporate Venture da CERT, mas que hoje é operacionalizada pela Catarina, essa equipe toda acabou se transformando no braço de Venture Capital da casa. Então, eu te diria, por onde começou? Na verdade, um fundo que já existia e que continua hoje sob nossa coordenação é o fundo de Venture Capital, o Primus, né, que é o nome desse fundo, que já era tocado com a Fundação CERT tempos atrás.
Em cima desse fundo, se juntaram profissionais de buy side, de sell side, de outras áreas do mercado financeiro, e a casa foi se construindo, tá? O produto de líquidos, que é o produto mais recente, o produto de bolsa, o Newton Fund, ele é um produto que foi lançado em dezembro do ano passado, tá? E aí já é uma equipe híbrida, é uma equipe que tem experiência em venture capital, mas muita gente do mercado de ações tradicionais. Um dos exemplos é o Alexandre Constantini, por exemplo, que era o VP de Equity Sales, de Equity Research do Morgan Stanley durante mais de 10 anos, que hoje é parte da casa, uma das pratas da casa, a gente brinca que é um dos nossos, cobria tecnologia ainda na época que a gente chamava de informática, né? E que se juntou com uma turma de venture capital mais fronteira da ciência, mais jovem, juntando essas expertises aí para montar produtos vencedores aí em rentabilidade na ponta para o investidor, né? Então vamos falar do Newton. Eu fui dar uma olhada na carteira. Na carteira que está aberta, né, que se não me engano é de julho, porque tem toda a regulação da CVM sobre o prazo, o quão recente pode ser divulgada uma carteira. E é um fundo de investimentos no exterior, né? Como é que ele é estruturado? Ele é investimento no exterior mesmo, em estoques, é baseado em BDRs, e além disso, já aproveitando e emendando uma segunda pergunta, como é que é o stock picking, a seleção, a montagem da carteira do Newton? Legal, ele é um produto de investimento direto em ações lá fora, tá? A gente não é um trading de BDRs, tá? Se quer um fundo de índice ou um ETF, ele não é um fundo de gestão passiva. Ele é um fundo de gestão bastante ativa, na verdade, para a composição da carteira, e aí o stock picking é muito relevante, né? A gente tem um modelo proprietário de escolha das ações, tá? E de comparação das diferentes ações, até para definir as concentrações finais que vão ser investidas em cada papel. Essa é uma metodologia nossa interna que chama TFMP. Na verdade, o nome não é tão criativo assim, ele é um acrônimo dos 4 conjuntos de fundamentos que a gente precisa analisar para se sentir confortável em investir num negócio com visão de longo prazo. Tecnologia, finanças, mercado e pessoas, recursos humanos, né? Uhum. Em cima desses fundamentos, a gente analisa cerca de 48 conjuntos de critérios, tá? Que são alguns mais qualitativos, outros quantitativos. E esse modelo ele traz para a gente uma visão bastante completa de que empresas se investir e se monitorar no dia a dia das coberturas, né? Na prática, o modelo ele traz uns elementos bastante interessantes do equity research, ou seja, da análise de ações tradicional, mas ele complementa essa visão, ou até transforma um pouco essa visão, com a visão do venture capital. Então, a gente combina as duas escolas de análise. A escola mais tradicional de ações, que a gente não pode ficar alienado do mercado, na verdade é essa, a gente está o dia a dia tradando e realmente entendendo aí como é que estão os comportamentos de preços dos diferentes papéis. Mas, em paralelo, a gente tem um olhar muito apurado de venture capital visando rentabilidade dos papéis no médio e longo prazo. Ou seja, não é um fundo especulativo, é um fundo para quem quer ter capital alocado durante 1, 2, 3 anos, um capital alocado no exterior, fundamentalmente, com a perspectiva de rentabilidade acima do Nasdaq, que é um índice que, historicamente, tem rendido aí seus 20%, 25% ao ano, com bastante solidez, tá? Então, quando tu diz que ele é um fundo mais focado em investimento a longo prazo, é um fundo que ele foca mais no value investing, seria algo mais próximo à estratégia que o Warren Buffett, por exemplo, fala, de pensar na empresa, pouca operação, pouca análise gráfica, por exemplo, seria mais ou menos a terceirização do stock picking mesmo de uma pessoa que quer montar patrimônio. Sim, é exatamente essa a estratégia, por mais que querendo auxiliar um pouco a visão de quem está ouvindo, a audição, né, de quem está ouvindo um pouco, mas o fundo, ele tem uma visão de value investing, tá? Mas quando a gente fala de value investing para tecnologia, você está, sim, olhando ativos que são growth stocks, né, que são empresas com altíssima curva de crescimento. O que a gente busca construir? Uma carteira que ela tem empresas realmente muito sólidas de tecnologia e que são grandes geradoras de caixa. E aí são ativos, na sua grande maioria, conhecidos do grande público, Meta, né, Facebook, com esse reposicionamento, Alphabet, que é o Google, de certa maneira, Microsoft, Apple, Amazon, né? Existe, sim, um posicionamento nessas ações mais conhecidas, mas isso é complementado por um posicionamento mais amplo em vários expoentes, em empresas que são líderes em verticais tecnológicas que estão transformando a vida das pessoas, como segurança cibernética, robótica médica, veículos autônomos, semicondutores, toda a parte de infraestrutura em nuvem. Então, empresas como Okta, CrowdStrike, Roku, HubSpot, existem uma série, Intuitive Surgical, uma série de outras ações que elas não são tão conhecidas do grande público,
São empresas muito grandes, com um belíssimo volume de trading, empresas líquidas, né? Você tem um nível de risco bem menor do que o venture capital tradicional, empresas todas que valem mais do que 5 bi de dólares de market cap, né? São empresas extremamente relevantes, mas que trazem um molho interessante para o fundo, que trazem um posicionamento não só no óbvio, mas em ações que realmente estão transformando os mercados e que geralmente são os maiores geradores do que a gente chama de alfa, né? São os maiores geradores de rentabilidade mesmo para o cotista, tá? E vocês têm, já que é um investimento direto no exterior, tem parte da equipe formada por americanos ou por pessoas que têm experiência lá? Porque eu imagino, né, e aí tu vai explicar muito melhor que eu, que seja um game diferente, seja uma dinâmica diferente, seja um cenário diferente, as regras que valem lá não são exatamente as mesmas regras que valem aqui, até de análise. Como é que funciona isso? É a visão brasileira lá ou tem americanos também, tem essa visão do tio Sam lá também? Pergunta ótima, cara. É híbrido, tá? Eu acho que seria muita pretensão nossa montar um fundo de brazuca 100% no Brasil, olhando o exterior, sem ter nenhuma exposição lá fora. Então, são dois fatores importantes. Um é o time americano. É importante trazer essa transparência, não são profissionais full-time, mas são participantes do nosso comitê de especialistas que estão em loco mesmo, no Vale. Dois principais nomes dessa equipe. A professora Lisa Borland, que é uma head de Econofísica em Stanford, ela nos ajuda muito com a modelagem e updates de empresas que geralmente são mais cascudas mesmo, para se identificar, para entender um pouco da tecnologia. E o professor Brett Waters, que é um outro nome relevante para caramba, também de Stanford, que é um empreendedor serial do Vale, então um cara super reconhecido no Vale, e que os dois foram, na verdade, meus mentores na minha trajetória em Stanford. Eu passei por lá. E aí vem o segundo pilar, que é a equipe de brasileiros, na sua grande maioria, teve experiência lá fora, tá? E tem conexões ativas lá fora. Eu, por exemplo, Stanford, o Zé Augusto Albino, da nossa equipe, um segundo líder de análise, ele foi Columbia, foi MBA em Columbia, também experiência internacional. O Ale Constantini, um cara que trabalhou a época da informática, eu brinco, mas pela Bear Stearns em Nova York, tá? Então, tem uma equipe de brasileiros que tem, sim, uma penetração internacional importante, até porque não adiantaria a gente só ser brazuca e não conseguir dialogar com a turma de lá. Então, existe uma turma de brazuca com capacidade de diálogo e uma turma lá que traz insights e muito, assim, eu diria que o mais fundamental realmente é a rede de relacionamento. Porque para a gente aqui em Florianópolis, ligar no Investor Relations, né, para perguntar uma coisa para o empreendedor lá no Vale, é difícil. Agora, ir através da rede de aluminais de Stanford, ir através da rede de aluminais de Columbia, entrar em contato através de Venture Capital, facilita muito, principalmente tendo esse endosso de profissionais lá no exterior, tá? Tem algumas empresas que decidiram por abrir capital nos Estados Unidos. E normalmente, pelo que a gente acompanha daqui, são empresas da tecnologia financeira. Stone, PagSeguro, XP, Nubank. O Banco Inter está, inclusive, mais do que escolhendo abrir lá, está saindo daqui, né? Está se mudando para os Estados Unidos, está meio que fugindo da Bolsa Brasileira. Como é que vocês acompanham isso? O Newton é um fundo de ações norte-americanas, mas quando vocês olham a XP, por exemplo, vocês veem uma ação brasileira ou vocês veem como uma ação americana, já que ele está lá? A gente olha a companhia diante do mesmo modelo, tá? Então, a empresa, independentemente de ser brasileira, africana, asiática, europeia, ela entra na mesma roteirização de análise, tá? E é de se comparar se frente às melhores empresas americanas, aquela empresa analisada é sim alvo de se investir. É uma das melhores ranqueadas na nossa análise, né? Você citou vários exemplos aí de empresas que são fintechs que a gente analisa, são empresas brasileiras listadas lá fora, a gente coloca no mesmo template de análise. Muitas delas a gente não investe, porque de fato, assim, a gente ainda não entendeu que são os melhores cavalos para se investir comparativamente aos ativos globais, né? A empresas globais. Agora, existem empresas da América Latina que a gente já teve posições relevantes no fundo, também listadas lá fora, mas que são empresas que operam aqui. Talvez o melhor exemplo seja o Mercado Livre. É uma empresa que a gente já teve uma enorme rentabilidade, foi analisada comparativamente a todos os e-commerce marketplaces globais e a gente montou uma posição de investimento lá. No caso das fintechs, a gente analisou muita coisa, que também tem penetração no Brasil, Stone, Pags, você comentou de XP, por exemplo, que é até um parceiro de negócio.
no mundo do mercado financeiro, quem pode falar que você não está investindo em XP, né? No caso, ela não está no Newton Fund, mas é um parceiraço nosso no dia a dia, aí, com todas as equipes nas diversas áreas da Catarina. Agora, talvez, e assim, entendendo como é que vai ser o comportamento nesse IPO, muito provavelmente a gente deva montar uma posição aí de entrada em Nubank, tá? Dependendo de como for essa largada do IPO, dependendo das condições da oferta, que está agora na iminência de sair, a gente eventualmente pode fazer parte, de novo, não por ser Nubank, não por ser Brasil, mas por ser uma tech company que passou por um modelo de análise e, comparativamente com ativos globais, ela foi realmente tida pela nossa equipe como um alvo para investimento. Tá? Deixa eu aproveitar o gancho do Nubank, um gancho bem legal que tu deixou para mim. O Nubank foi investido pelo Warren Buffett. A gente fala muito do Warren Buffett porque eu acho que é o primeiro pensador do mercado financeiro que as pessoas começam a acompanhar mais, a ler mais sobre. Então, digamos que é meio que uma base para quem começa a analisar mercado. E ele investiu, a empresa dele, a Berkshire, investiu. Num caso como esse, o fato de a Berkshire ter investido no Nubank tem alguma interferência na análise de vocês, seja a favor ou seja contra? Isso entra no checklist de dados a serem analisados para investir ou não num ativo? Isso entra, mas não no fear of missing out, que é o termo que você dá. Não é por uma questão de FOMO, de olha, peraí, se o Warren Buffett investiu, nós vamos investir também, porque já está validado. A gente segue de novo a nossa sistemática, o nosso modelo para analisar tudo que a casa está se dispondo a ver. Onde é que a figura do Warren Buffett ou da Berkshire entra de maneira relevante na nossa análise? Quando a gente fala de P, de pessoas, né, nosso modelo, essa série de fundamentos, realmente ter a figura do Warren Buffett no cap table da empresa, ou seja, dentre os sócios, né, e ter a figura principalmente no insight, no networking e na governança, de certa maneira, da empresa, por mais que não esteja participando diretamente do board, mas tem sim alguma influência representativa com advices, com aconselhamento dos empreendedores, com sua relação direta, isso pesa na nossa ponderação de notas mesmo, de como a gente enxerga alguns dos fundamentos que estão dentro dessa matriz de pessoas, tá? Então, eu te diria que é um plus, é algo importante, que faz a diferença para um critério dentro de um dos fundamentos que a gente gosta de olhar, tá? É sim um diferencial, mas não é isso que vai fazer a casa investir ou não investir. Tá? A gente cria uma posição própria aí sobre o ativo. Como eu falei, eu dei uma olhada na carteira ali, tu já citou a maior posição que aparece na carteira que está disponível, que é a Microsoft, que é super tradicional. A Microsoft tem, sei lá, 30 anos no mínimo de mercado, acho que até mais do que isso. Mas assim, tu olha as marcas ali, Microsoft, Apple, Adobe eu vi ali também. Minha esposa é arquiteta, então a Adobe está direto, assim, eu sou jornalista, então tenho InDesign também, então a Adobe está em volta da gente o tempo todo. São empresas que a gente vê, são empresas que fazem sentido facilmente para a gente. Então, assim, Apple, o que a Apple faz? A Apple faz isso, a Microsoft faz isso, a Alphabet faz isso e tal. Então, o mercado tech norte-americano parece super simples de tu entender o que faz. Aí eu quero fazer um paralelo contigo com o mercado de tecnologia do Brasil. Eu busquei aqui na cabeça alguns dos IPOs recentes nessa área. Neogrid, Intelbras, aí da região de Floripa, Neogrid da região de Joinville, a Localweb, eu acho que é a mais fácil de entender o que faz, Melius, ClearSale, são empresas que o cidadão comum dificilmente viu. Talvez a Intelbras por causa do telefone e da câmera de segurança, mas as outras as pessoas pouco veem. O que acontece? Por que é tão diferente assim, a tecnologia dos Estados Unidos com a tecnologia do Brasil? Parece que é uma ciência de foguete tu tentar investir em tecnologia no Brasil, enquanto parece super simples tu investir em tecnologia nas bolsas americanas. Eu te diria o seguinte, essa pergunta, vou tentar ser o mais enxuto aí na resposta, cara, porque a gente pode deixar isso bastante complexo. Tu pode tomar o tempo que for necessário, tá? Isso pode ficar bastante complexo, mas vamos lá. Nos Estados Unidos, você também tem ações que são muito distantes do conhecimento do público, em geral, né? Mas realmente o volume de empresas que são famosas globalmente, ele é enorme. Então, quando você pega a nossa lista ali das maiores posições, Microsoft, Adobe, Apple, como você comentou, são empresas que todo mundo já viu um produto ou serviço, já teve a interface, sabe o que faz, como você bem disse. Tem uma série de outras empresas que estão na nossa carteira, com posições menores, que são um pouco mais cascudas de se entender. Quando você fala de segurança cibernética, por exemplo, pouca gente vai entender o que o CrowdStrike faz. Por mais que você possa, de uma maneira leiga, explicar que é um antivírus para a nuvem, né?
Mas que isso não fique muito claro. Mas o que é um antivírus na nuvem? Por que o antivírus é diferente do antivírus normal? Mas, de toda maneira, você tem empresas que são mais técnicas para se analisar. Mas, realmente, você tem um volume muito grande de empresas bem conhecidas. No Brasil, para uma empresa do B2C em tecnologia, né, do contato direto com a ponta, do consumidor final em tecnologia, ela ficar famosa, ficar grande, realmente ser reconhecida por todos, é um desafio muito hercúleo, porque essa empresa, naturalmente, ela acaba competindo com soluções globais a todo tempo. Então, é difícil você ter uma nova Apple brasileira, uma nova Microsoft brasileira, uma nova solução de app ou de device ou de qualquer coisa brasileira que ganhe uma escala muito grande. Lógico, você tem exceções à regra. Os meios de pagamento são exceções à regra, né? PagSeguro, Stone são exemplos típicos. Você citou Banco Inter, Nubank, por exemplo, que está listando, XP, são empresas que você sabe, geralmente serviços financeiros, muitos deles embedados em tecnologia, você sabe naturalmente o que aquelas empresas se dispõem a fazer. Agora, se você for pegar no volume e com a cadeia de IPOs no Brasil crescendo, e a necessidade realmente dos IPOs no Brasil crescerem até para dar mais vazão de liquidez das empresas de tech, começa a vir uma segunda, eu diria, um segundo grupo de empresas de tecnologia que elas são mais complicadas, até porque a grande maioria delas está no B2B. Elas são negócios entre negócios, então são soluções mais nichadas do ponto de vista de comunicação. Vocês citou um ótimo exemplo, né, o Grid, por exemplo, a cadeia de supply, né, uma empresa que tem uma aplicação bastante específica, por mais que para muitos setores produtivos. Você citou Melius, que já é uma empresa que conversa com o B2C, mas também é uma aplicação específica aí quando a gente está falando de fidelidade, né? E difícil de explicar, né? Difícil de entender o modelo de negócio da Melius, né? Do cashback. É um modelo, assim, lá fora é um modelo bastante conhecido, mas aqui no Brasil ele é realmente inovador, e eu acho que o grande pulo do gato foi conectar isso com a dinâmica de e-commerce marketplaces, né? Que é o que eles fizeram e que faz com que a empresa tivesse uma rampagem de faturamento, um crescimento importante. Mas o fato é, cara, realmente, para você investir em tech no Brasil, com uma carteira mais diversificada, você tem que entrar a fundo em negócios que realmente são B2B, né? Que são negócios entre negócios. E isso exige um conhecimento um pouquinho mais apurado, ou seja, é um pouco mais difícil, tecnicamente falando, para o investidor comum montar uma carteira. Eu te diria que até por isso que a casa não começou com um produto de investimento 100% brasileiro, né? Em bolsa. Mas se você pensar, mas qual foi o racional para montar um produto de alocação lá fora? Entender que são os ativos com melhor rentabilidade, né? São as melhores potencialidades de rendimento frente a um risco menor, né? Se você olha o mercado estrangeiro. 2, são empresas muito líquidas e que trazem uma experiência de investir em tecnologia com uma liquidez muito boa, né? 3, você está investindo em moeda forte, uma vontade boa do investidor brasileiro de cada vez mais ter exposição a investimentos no exterior, diversificar seu patrimônio para dólar, né, numa visão de médio e longo prazo, principalmente. E 4, realmente a abundância de ativos que você tem lá fora, né? Se você for montar uma carteira de tech no Brasil, além de ter um espaço restrito, você acaba correndo o risco de escolher papéis que não são tão positivos assim, que não tem uma perspectiva tão sólida de crescimento, tá? E que, às vezes, por uma questão oportunística, foram lançados em bolsa até para gerar liquidez para os seus empreendedores ou para os seus sócios pregressos, né? Mas a Catarina acompanha o mercado financeiro, acompanha os movimentos do mercado financeiro, tem possibilidade de, por exemplo, investir em empresas que não sejam necessariamente tecnologia, mas tem um braço tecnológico forte. Por exemplo, a Magazine Luiza era queridinha da bolsa até pouco tempo, agora deu uma queda que o pessoal não está entendendo o que está acontecendo. Sim, eu te diria que a gente acompanha, mas não é uma prioridade, tá? Uhum. A gente não prioriza investir em empresas tradicionais que estão tentando se movimentar para a tech, ou como no caso da Magalu e de tantas outras, né, que você acaba vendo aí, talvez o exemplo mais típico seja a Stone, né? Uhum. São empresas que elas estão num limbo entre a economia tradicional e a tecnologia, né? E se o mercado está bastante otimista e os resultados vêm muito positivos, realmente você tem uma valorização dos papéis significativas. Agora, quando você começa a enfrentar alguns desafios de negócio que tangibilizam que essas empresas não são tão tech assim, mas que elas vão enfrentar problemáticas da economia do dia a dia produtivo, aí, dos setores tradicionais, você vê quedas vertiginosas no papel. Isso aconteceu com o Magalu, isso está acontecendo com o Stone, agora, deve estar acompanhando, a queda é brutal, e isso tende a acontecer... A da Stone vem junto agora, a informação chegou
alguns dias depois, mas começou a queda, ela caiu muito, e aí veio uma história de fraude, né? De fraude contábil, talvez, algum problema mais grave, assim, não é só pelos resultados da Estônia, né? Já que tu acompanha o mercado, o que tem lá? Eu te diria que é um business difícil, eu não sei te tangibilizar se realmente a questão da fraude tem se boatando muito ao mercado, se esse é o real fator, né? Geralmente é um conjunto de fatores que contribuem. Agora, eu acho que em Estônia você tem dois fatores bem clássicos aí que trazem como a empresa ela está menos tech do que a princípio ela se posicionava, né? Um foi todo esse dificultômetro, vamos dizer assim, da cadeia de crédito, né, que fez com que a Estônia segurasse um pouco uma linha de faturamento que era tida como talvez uma das grandes fortalezas da empresa, né, na antecipação aí dos recebíveis. E outra, como você tem tido uma pressão da cadeia do meio de pagamento, aí, seja uma pressão local diante da questão do PIX, seja uma pressão das bandeiras, que estão cada vez mais querendo ter mais margem, Visa, Mastercard, essa cadeia se reposicionando aí na divisão da torta de resultados, né? Então, você vê a Estônia enfrentando desafios que uma empresa da economia tradicional enfrenta. Cadeia produtiva, desafios de crescimento, desafios regulatórios, desafios de erros em pisar no acelerador para outra iniciativa não tech. Então, você tem aí toda uma complexidade grande. Agora, a empresa tem cada vez mais se posicionado, ainda mais depois da aquisição da Lynx, né? Ela tem cada vez mais se posicionado como um grande conglomerado de software que tem finanças embedadas dentro de si, né? E aí você começa a ver os múltiplos de Estônia cada vez mais se assemelhando a outras empresas de software no mercado local, né? Se você for dar uma olhada em EV sobre EBIT, por exemplo, ou dar uma olhada em múltiplo sobre receita, né? Que é um múltiplo até que muito menos para value stocks e muito mais usado para growth stocks, né? Quando você fala de múltiplo sobre receita, mas você começa a ver um comportamento próximo ou pareando aí com múltiplos que você observa em TOTOS, por exemplo. Então, de certa maneira, você começa a entender uma correção sistêmica aí no papel para um posicionamento que não é aquele posicionamento 100% tech-driven que você observa em muitos ativos lá fora. Talvez o principal paralelo de uma Estônia com a Square, por exemplo, que é um grande meio de pagamento americano, que tem muito esse posicionamento vinculado até às criptomoedas, né? E que é uma empresa que, sim, essa sim se posiciona como tech na veia, como tech indiscutivelmente, uma growth stock que tem múltiplos aí que para o mercado brasileiro são completamente absurdos, mas que são precificados de maneira salutar lá nos Estados Unidos, né? Outra questão, a gente está numa situação agora, nesse fim de ano, por questão política, por questão econômica, por diversas questões, como tu acabou de dizer mesmo, não é uma questão só que leva a grandes movimentos, em que a Bolsa brasileira está em quedas sucessivas, e quedas fortes sucessivas. Tem, por exemplo, mais uma de tecnologia, a Card, no último mês caiu, se não me engano, mais de 30%, que é uma empresa de tecnologia também. Então, o investidor, cidadão comum, ele está um pouco assustado, mas a Bolsa está super barata em princípio. Então, muitos me perguntam, inclusive, conversando, tu acha que eu devo dolarizar ou tu acha que eu devo investir na Bolsa porque ela está barata? Dolarizar para sair do risco ou investir na Bolsa brasileira porque está barata? Como é que vocês acompanham isso, já que vocês estão no Brasil e acompanhando tão de perto a Bolsa americana? Eu te diria que Bolsa Brasil, os ativos estão realmente muito mais baratos do que já estiveram, mas o contexto macro e o contexto de resultados e de complicações realmente dessas empresas em performar diante do ambiente que tem aí uma componente inflacionária importante, isso tende a deixar o cenário ainda para 2022 bem tenebroso, tá? Então, a gente não tem perspectivas reais em 2022 como um ano de uma recuperação tão evidente. Tem gestores com visão diferente, que enxergam uma terceira via mais clara política, enxergam que isso pode trazer um contexto econômico mais positivo e uma retomada mais rápida. Agora, a gente tem mantido um ceticismo em relação ao Brasil bem forte, tá? Seja nos resultados das empresas, ativos que estavam super precificados antes, um contexto político complicado, um contexto de retomada econômica complicado, a possibilidade ainda real de uma volta ou de um retrocesso aí na questão da pandemia, né, que tem acontecido em outras economias globais. Então, o cenário ainda é de muito risco, né? Agora, quando você olha global, a componente de dolarizar patrimônio, a gente enxerga como indispensável. Hoje é indispensável você ter parte do seu patrimônio dolarizado, independentemente do momento em que você começou o investimento cambial, né? Mas eu entrei no dólar e o dólar caiu. É lógico, quando você está investindo em câmbio, é natural que você queira investir gradativamente, até para ter preços médios ao longo do ciclo.
todo mundo que opera câmbio recomenda isso, e nós, no Newton Fund, nós recomendamos isso também, falando, olha, você quer investir em ativos no exterior, vale a pena organizar para alocações gradativas, né? E ações lá fora, realmente a gente vê tanto o contexto macro quanto o contexto dos resultados das empresas em si, sugerindo um stock picking, né? Não é que toda empresa vai performar, ou seja, não é um momento legal para se investir em índices lá fora, por mais que o Nasdaq esteja no seu all-time high, você tem tantos outros índices de tecnologia que têm sofrido bastante, né? Mas é o momento para você investir em gestão ativa, para você olhar gestores que estão escolhendo papéis com menor nível de volatilidade, eventualmente com retornos abaixo do índice de referência, que realmente você teve um ramp-up grande do índice, mas que estão pisando mais no acelerador e no freio em relação à dinâmica do risco-retorno na Bolsa. Tá? Então, o ambiente para exterior é muito positivo hoje. Tiago, muito obrigado pelas informações, pelas análises. Eu quero fechar com uma pergunta que é uma curiosidade que eu tenho há muito tempo. Tu é formado em engenharia. O que te levou para o mercado financeiro? Porque eu fico impressionado cada vez mais como tem engenheiro no mercado financeiro. Tecnologia, cara. O que acabou me levando foi tech. Eu, quando formei na Poli, isso já faz uns, sei lá, seus 15 anos, cara. Eu, quando formei na Poli, eu estava começando a criar a cadeia de Venture Capital no Brasil e eu estava muito a fim de trabalhar com tecnologia nesse começo do mercado no Brasil e, poxa, eu estava muito inclinado a tentar fazer alguma coisa paralela que rolava no Vale do Silício. Surgiu para mim uma oportunidade bem bacana de participar do começo da SP Ventures, que é uma gestora de tecnologia muito forte no mercado do agronegócio. Eu fiquei há muitos anos por lá. E depois a vida acabou me levando aqui para Santa Catarina. Eu já estava dentro desse mercado financeiro, só que no âmbito de tecnologia. E aí decidi empreender, trazendo, aí, consolidando esses profissionais para dentro da Catarina Capital, aqui, depois que vim para uma questão pessoal aqui para o Estado, assim como vários dos meus parceiros, eu brinco que todo mundo que tinha ou esposa gaúcha, ou marido gaúcho, ou marido catarinense, ou o cara queria vir para Floripa por outra razão, eu brinco que 80% da Faria Lima que queria vir, eu já rapei para os lados de cá. Mas foi um pouco disso. Tem muito engenheiro que vai porque nos processos de estágio da Politécnica, por exemplo, lá na USP, os bancos são muito agressivos em remuneração. Então, às vezes, você está se formando ali ainda naquela inocência de saber que caminho de carreira seguir, mas o banco ele te traz um incentivo financeiro tão poderoso no começo de largada que você, eu era um estudante há tempos atrás e agora sou um cara com um salário realmente muito diferenciado. Então, isso às vezes acaba seduzindo muita gente. O cara entra no furacão e não sai, né? Agora, minha razão foi um pouquinho diferente. A tecnologia acabou me levando para dentro desse jogo de mercado de capitais gradativamente. Maravilha. Conversei com o Tiago Lobão, ele é fundador e CEO da Catarina Capital, que é uma asset catarinense, fora da Faria Lima, sediada em Florianópolis, focada em tech, investe em tech nos Estados Unidos, nas bolsas americanas. Uma entrevista muito legal, muito instrutiva. Se você pegou na metade agora na rádio, procura ali no nosso canal do YouTube, Som Maior 48, procura lá no YouTube, tem essa entrevista na íntegra em vídeo. Se você acompanha pelo rádio e quer passar para os amigos ou acompanhar de novo, fica a mesma sugestão. E também tem outras entrevistas muito legais, das entrevistas especiais de sexta-feira que a gente faz aqui nos 60 Minutos. Tiago, obrigado mais uma vez, um abraço, até a próxima. Obrigado, até a próxima, um abraço.